Bom, gente, vamos pro último vídeo, espero eu, né? Vamos ver se conseguimos terminar em menos de 15 minutos, hein? Duas questões, então, para responder da segunda atividade aí no finalzinho. A questão número 7 tem um textinho também aí para ler, que se chama A Crise do Apagão. O apagão aconteceu aí quase 20 anos atrás, faz muito tempo, vocês nem pensavam em nascer, e atingiu aqui a gente no Sudeste. Eu lembro muito bem dessa época. Então ele diz o seguinte: nos anos 2001 e 2002, o Brasil viveu uma crise energética que afetou especialmente as regiões Sudeste e Centro-Oeste. O termo apagão foi adotado como referência às interrupções ou falta de energia elétrica frequentes, como blackouts de maior duração. Tinha época que eles falaram, olha, de tal horário a tal horário não vai ter eletricidade. Eles cortavam a eletricidade, que nem uns anos atrás teve seca, eles cortaram a água. A crise ocorreu por falta de planejamento e ausência de investimentos em geração e distribuição de energia, e foi agravada pelas poucas chuvas. Com a escassez de chuva, o nível de água dos reservatórios das hidrelétricas abaixou e os brasileiros foram obrigados a racionar energia. A outra razão foi o aumento contínuo do consumo de energia devido ao crescimento populacional e ao aumento de produção pelas indústrias. Gente, essa época de 2000 é porque vocês não estavam vivos ainda, mas eu lembro, foi quando a gente começou a ter computador em casa, começou a crescer a população e começou a ter muito mais equipamento para a gente usar em casa. Então a gente começou a ter uma televisão em cada quarto, começou a ter mais videogame, a gente começou a ter computador dentro de casa. Foi quando eu tive meu primeiro computador, mais ou menos nessa época. Começou a vir os celulares, e aí todo dia tinha que carregar o celular tinha pouquíssima carga, ficava o celular lá 12 horas carregando para usar 3 horinhas de celular. Então começou essa época a usar muita energia, aumentou muito a demanda de energia, tanto das pessoas quanto das indústrias, que começou também a produzir muita coisa. Continuando aqui, para manter usinas emergenciais de geração de energia, foi criado pelo governo federal o chamado Seguro Apagão, adotado de março de 2002 a junho de 2006 e intitulado oficialmente como Encargo de Capacidade Emergencial. Uma grande campanha para estimular a economia de energia, tanto em residências quanto em indústrias, anunciou a necessidade urgente de redução no consumo nacional. Houve racionamento na região sudeste. O resultado foi a superação da crise. Nessa época, nossas continhas vinham com punição se você usava demais e descontinho se você usava de menos. Então, nessa época, a gente aprendeu a tirar tudo da tomada. Só ficava na tomada o chuveiro, não tem como tirar, e a geladeira, que senão apodrece as coisas. O resto a gente tirava tudo da tomada, não ficava nada na tomada. E eu aprendi nessa época porque a gente viu que tudo na tomada, mesmo desligado, puxava um pouquinho de energia. As contas de energia foram lá embaixo, então até hoje eu não ponho nada que não precise na tomada, gente. Eu só ponho na hora que eu preciso usar. Então vem dessa época essa mania minha de arrancar tudo da tomada. Letra A, então. Com base no texto, quais foram as principais causas da crise do apagão ocorrida em 2001 e 2002 no Brasil? Bom, tá aí no texto, né, explícito. Então foi falta de planejamento, falta de investimento na geração e distribuição de energia, falta de chuva, muita crescimento populacional e crescimento da produção industrial, né? Essas 5 coisas aí na letra A. Letra B, discuta por que é comum haver racionamento de energia elétrica em épocas de escassez de chuva em determinada região. Gente, a nossa energia elétrica vem das hidrelétricas. Hidrelétrica forma na base da pressão de água. Se não tem água, não tem energia, certo? Então, quando chove pouco, os níveis do rio abaixam, o nível da represa abaixa e não tem água suficiente para girar a turbina, para gerar o tanto necessário de energia elétrica. É isso. Questão número 8, para acabar a segunda atividade. O horário de verão é uma medida adotada na maioria dos estados brasileiros como tentativa de economia de energia elétrica. Explique com suas palavras como o horário de verão poderia favorecer a redução do consumo de energia elétrica. Bom, gente, tá aí uma coisa com a qual hoje em dia eu não concordo muito, porque independente do horário em que a gente tá, a gente vê os grandes escritórios, a gente vê a sala de aula quando a gente tá lá, tá o tempo todo com luz acesa, com aonde tem condição, né, ar-condicionado ligado, aonde não tem usando o computador o tempo todo. Então, assim, é complicado porque a gente
gente está usando a eletricidade o tempo todo, independente do horário do dia. Mas a ideia do horário de verão é boa, porque ela diz o seguinte: se você tem a parte que você trabalha, a maior parte dela está durante o dia, você vai usar muito mais a luz natural do sol e usar menos energia elétrica, vai economizar eletricidade. Então essa é a ideia, que seria a resposta aí então de qual que é a vantagem do horário de verão, ok? Finalizada a segunda atividade, vamos para a terceira e ver se eu consigo terminar nos próximos 10 minutos, né, gente? Bom, a terceira atividade tem 6 questõezinhas e agora a gente está falando de transformação de energia elétrica, ok? Transformação de energias, tá? Qualquer energia, ela vai se transformando de uma em outra quando ela interage com os materiais. Então, vamos lá. Questão número 1. Selecione 2 situações que evidenciam a presença de energia, qualquer tipo de energia, tá? Não precisa ser elétrica agora. No nosso dia a dia. Os exemplos devem ser diferentes dos já comentados no capítulo. Bom, você pode pensar num tipo de energia que você usa, né, com o seu corpo, tipo fazer força, carregar alguma coisa, ou a energia do som que sai do seu foninho, ou a energia elétrica mesmo, quando você carrega o celular na tomada. Era só citar 2 coisas aí. A questão 2. Descreva 2 características da energia. Bom, a energia, ela interage com os materiais, ela pode fazer esse material se modificar ou modificar o seu estado. Ele pode se mover, ele pode mudar de estado físico de sólido para líquido, líquido para gasoso, por causa da energia. Só que as principais características da energia energia nunca é criada e nunca é destruída. Ela é sempre transformada ou transferida de um lugar para outro. Ok? Essa é a característica principal da energia que a gente sempre fala. Nada no universo se cria, nem se destrói, tudo se transforma, ok? Questão número 3. Classifique no caderno cada um dos eletrodomésticos a seguir como aparelhos resistivos ou receptores e identifique as principais transformações de energia que ocorrem em cada um deles. Bom, então no texto dizia o quê? Resistivo é aquele aparelho que quer transformar a eletricidade em energia térmica. Por que a gente chama de... a resistência do chuveiro queimou, tem que trocar. O que é a resistência do chuveiro? É um fio de metal todo enroladinho. Quando a eletricidade passa por lá, gera muito atrito naquele metal e esse atrito esquenta. E aí gera o calor que eu quero. Então os resistivos, né, são aqueles que querem gerar calor. E os que querem gerar outros tipos de energia são os receptores, tá? Então, o primeiro aqui é um aquecedor elétrico. Bom, quer aquecer, né? Quer calor. Então, ele é resistivo. Ele transforma energia elétrica em energia térmica, energia de calor. A B é a televisão. Televisão eu não quero calor, né? Ela até esquenta, porque aí é perda de calor, né? Que eu não queria. Mas ela é receptora, né? É um aparelho receptor. Eu transformo energia elétrica em energia luminosa, que são as imagens que saem da televisão, e energia sonora. O ventilador de teto, também não queria que ele aquecesse, né? Então ele é receptor, ele transforma energia elétrica em energia mecânica de movimento, né? O movimento das pás. Algumas pessoas, né, já usou a palavra energia cinética, que é o nome especial para energia mecânica de movimento. Quando tem movimento eu falo energia cinética. Então se falou mecânica ou falou cinética, tá certo. A letra D é torradeira. A torradeira eu quero calor, né? Precisa esquentar para o pão torrar. Então ela é resistiva, porque eu quero que gere calor, então energia elétrica em térmica. Letra E, máquina de lavar roupa. Também não quero que aqueça. Tem muita roupa que estraga se lavar no quente, né? Então, ela é receptor, né? Transforma energia elétrica também em energia mecânica ou cinética, né? Porque movimenta lá dentro o tambor da máquina. E a última, fogão elétrico. Fogão elétrico é resistivo, porque eu quero calor, então energia elétrica em energia térmica. Eu quero que aqueça para esquentar minha comida, para cozinhar e tudo mais, ok? Era isso. Só falar resistivo ou receptor e elétrica em quê? Se é resistivo, é sempre elétrica em térmica, né? Só os outros que mudam.
Questão número 4. A energia solar que chega à Terra torna a vida possível em nosso planeta. Explique como a energia do Sol está relacionada direta ou indiretamente com os corpos e os processos listados a seguir. Indique também as formas e transformações de energia envolvida. Bom, ele está querendo dizer aqui que tudo, absolutamente tudo à nossa volta traz direta ou indiretamente a energia solar. Mesmo que você olhe e fale, mas o que a energia solar tem a ver com isso? E ele quer que você fale aonde que está a energia solar em cada um desses 4 casos aqui e quais foram as transformações químicas, as transformações energéticas que aconteceram aqui. Então, na letra A vaca se alimentando do pasto. O que a vaca tem a ver com o sol? Bom, a luz do sol é que fez aquele pasto crescer, porque é uma planta que vai fazer fotossíntese, né? E aí a vaca foi lá comer. Então, quais são as transformações? É a transformação de energia solar em energia química dentro da planta, porque ela transforma na fotossíntese, né? Energia solar em energia química, que é o alimento. E essa energia química vai se transformar em energia térmica e mecânica, porque dentro da vaca vai criar calor para o corpo da vaca e movimento ali na hora do estômago, né? Na digestão desse alimento. Letra B. Um gerador eólico em funcionamento. O que gera o vento, né, que a energia eólica usa? É o sol que aquece o ar na terra e esse ar se movimenta por causa desse aquecimento. E aí gera os ventos que vão girar essas pás. Então, a energia solar criou uma energia mecânica do movimento dos ventos que girou as pás, que vai gerar energia elétrica, né? São essas as transformações. Um feixe de lenha em chamas. Também aquela lenha vem de uma árvore que só cresceu por causa do sol. Então, quais são as transformações? Energia solar se transforma em energia química dentro da planta, porque ela fez fotossíntese, que transforma a energia solar em química, que virou o corpo da planta. Né? E essa energia química, na hora da queima, é transformada em energia luminosa e térmica, porque o fogo tem luz e calor. Na D, um urubu planando em correntes ascendentes de ar. De novo, as correntes de ar existem por causa do aquecimento do sol, que gera o movimento do ar, que gera os ventos. Então, eu tenho de novo energia solar, transformada em energia mecânica do movimento dos ventos, que aí é usada ali pelo urubu, né? Também transformada na energia mecânica do movimento do urubu, né, nesse caso. Questão número 5. A 4 já deu um nó no cérebro, né? Vamos ver se a 5 e a 6 dá um respiro. Questão número 5. Relacione a energia solar com fenômenos naturais que envolvem o aquecimento da água, da atmosfera e dos corpos de água. Não deu um respiro, gente. Como que a energia solar está envolvida no aquecimento do ar, da atmosfera, dos corpos de água? Como que é isso? Bom, a energia solar aquece as águas dos oceanos, dos rios e tudo mais. Essas águas evaporam, esse vapor vai gerar as nuvens, que gera as chuvas, que gera os rios, né? Que vão encher de novo os rios. Então, dependeu dessa evaporação, desse calor do sol, para continuar tendo aí a água para os rios, e também o aquecimento, a energia solar que aqueceu o ar, gerando as correntes de ar da atmosfera, né? Então, essas são as transformações que tem a ver o Sol com as correntes de ar e com a existência dos rios. E a 6, propõe uma justificativa para a afirmação a seguir. As usinas hidrelétricas apenas colhem a energia solar. Gente do céu! De novo, a energia solar aquece as águas que vão evaporar, que vão gerar nuvens, que vão gerar chuvas, que vão devolver águas para os rios, senão uma hora ou outra essa água ia acabar, né? Ufa! Todos esses ciclos por causa da energia solar, ok? Acabamos, deu quase 15 minutos de novo. Nas próximas, então, eu vou explicar os exercícios das atividades de adaptação e finalmente a prova. Até já!